Queridos, paz do Senhor para todos, boa noite. Eu quero me alimentar na palavra do Senhor. Estava aqui meditando. Eu convido a você a se alimentar comigo um pouco na palavra de Deus. Cada versículo aqui é um alimento para a nossa alma e nós devemos meditar todos os dias. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? Então, que essa palavra venha nos guiar nesta noite, já no início da noite, em nome de Jesus. Quero ler com vocês hoje Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçosa o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Deus seja louvado. Vamos ler também o versículo 17, tá? Do capítulo 7 de Mateus. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Oremos. Senhor, mais uma vez estamos aqui diante da Tua palavra, diante da Tua presença, te pedindo, fala conosco por misericórdia, abençoa essas vidas a qual estão ouvindo, aonde for chegar esse vídeo, Deus abençoe, salva, liberta, transforma, capacita para a glória do Teu nome. Amém. Observando os últimos dias em qual estamos vivendo, os últimos dias da igreja do Senhor Jesus na face da terra, nós meditamos, principalmente no tempo do fim, principalmente sobre escatologia, também observamos os sermões sublimes que Jesus pronunciou, em que outrora os discípulos e nem a multidão entendia nada. Quando meditamos, baseado em fatos reais de hoje, entendemos tudo o que Jesus, através do Espírito, pronunciou para o tempo dos fins. Observe quando Jesus, em um sermão no monte, ele faz uma explanação sobre as duas estradas, os dois caminhos. Quando ele fala sobre os falsos profetas, quando ele fala no versículo 24 sobre os dois fundamentos, a gente entende que o próprio Jesus já nos advertia que coisas terríveis, coisas assombrosas ia acontecer, não porque ele mudou, não porque Jesus é mentiroso, um falso profeta, um falso Messias, não porque os cristãos são mentirosos, não porque a Bíblia é mentira, não. Jesus já tinha nos advertido, nos alertado exatamente por o que está acontecendo hoje. As pessoas estão preferindo seguir caminhos espaçosos, banquetes do diabo, do nosso adversário, né? Preferem andar no caminho que tudo pode, no caminho espaçoso, servir a Deus de qualquer jeito, servir a Deus de qualquer maneira. E Jesus já tinha advertido em várias palavras, em várias pregações, em vários sermões, que isso tudo ia acontecer, né? Mas observe que mesmo Jesus advertindo, Jesus ele fala, mas eu estou advertindo, mas esses que não estão dando frutos, esses que são chamados de falsos profetas, esses que estão escolhendo a porta espaçosa, eu adverti para eles não cair, mas se caírem, serão julgados, e a maioria para a perdição, para o fogo eterno. Eu estou dando um caminho bom, caminho estreito, árduo, trabalhoso, mas eu dou a vida eterna. Eu dou a benção para vocês. Eu estou ensinando para vocês que vai vir falso profeta,
Mas estou advertindo, vai ter profetas, vai ter homens que pregarão a palavra em todo o mundo, para toda criatura, glórias a Deus. Estou dizendo que muitos vão ser joio no meio do trigo, mas vai ter trigo. Então nós temos que olhar para as coisas que estão acontecendo. Está acontecendo isso. Mas e nós? Nós temos que ser diferente. Orar para aqueles que estão se desviando, né? Eu posso dizer como ministro da palavra do Evangelho, ministro do Senhor, que está acontecendo mais gente desviando dos caminhos do Senhor hoje do que aceitando a Jesus de coração. E aqueles que porventura estão aceitando, a facilidade de aceitar, muitas das vezes, é pelo um evangelho distorcido. É por pessoas que ficam empurrando as pessoas para aceitar, e não direcionado pelo Espírito. Nós temos que observar as Escrituras. Temos que receber essa presença de Jesus em nossa vida. Os dons do Espírito, para que assim as pessoas que ouvirem nós pronunciar venha ter uma conversão genuína, verdadeira e perseverante. Glórias a Deus. Então, eu observo as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, e quando ela me mostra essas coisas boas e essas coisas ruins, né? Eu observo e começo a analisar com quem realmente eu estou congregando, com quem realmente eu estou seguindo. Por exemplo, você tem uma pessoa, um amigo, né, que se diz cristão, mas 80, 90% das suas atitudes são vergonhosas, são de escândalo. Afaste dele imediatamente, porque essas pessoas não te edificam. A Bíblia diz, olha que interessante isso, não tem como uma pessoa que é servo de Deus, né? Eu não estou dizendo em talvez pecar, um pecado talvez que a pessoa não preparou, caiu. Eu estou dizendo pessoas que conhecem a palavra e ficam na prática do pecado constantemente, né? Não tem como. A Bíblia diz que essa árvore tem que produzir frutos bons. E se essa árvore, por exemplo, é um pé de manga, é impossível, dentro do contexto da palavra, espiritualmente falando, ela produzir abacaxi, produzir limão. Deus tem levantado pessoas nos últimos dias para pregar e viver uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra direto do trono, para que nós não venhamos confundir a mente das pessoas. Nos últimos dias hoje, as pessoas estão confundindo, né? Por causa de tanto lobo devorador, como a Bíblia diz no versículo 15 do capítulo 7, por causa das pessoas escolher o caminho largo, por causa das pessoas escolher fundamentos esquisitos, fundamentos fúteis, casa na areia e não casa na rocha, confunde a cabeça de muitos. E aí começa a maioria generalizar, dizendo, não há crente mais, não há uma igreja verdadeira, não há um servo de Deus genuíno. Existe, porque a palavra de Deus ela não mente. Glória a Deus. A palavra de Deus ela é viva. É por isso que nós temos que estar fundamentado na palavra. Porque se eu me fundamentar na palavra, eu vou descobrir dentro da Bíblia Sagrada que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Se eu ser fundamentado na palavra, nada que está ao meu redor, nem as pessoas que talvez se afastar de Deus no meu redor, não vai ser motivo para mim me afastar do Senhor. Por quê? Quem morreu na cruz por mim? Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem morreu na cruz por você? Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem cumpriu todas as profecias do profeta Isaías? Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Quem cumpriu todas as profecias? Né? Quem fundou o mundo? Quem fez você nascer tão perfeito? O seu filho nascer com tanta perfeição?
Quem está segurando todos os, aleluia, as galáxias, todos os planetas, todas as estrelas. Quem é esse? Quem é esse? Glórias a Deus. Jesus, nosso Deus poderoso. Então, Ele sim merece a nossa perseverança. Ele sim merece a nossa vigilância. Ele sim merece a nossa adoração e a permanência na palavra. Não é nada que podemos fazer de santidade, de talvez pregar bonito, louvar bonito, fazer qualquer coisa dentro da igreja. Nada disso pode nos dar salvação da nossa alma. Não é por obras que estamos salvos, mas um dos frutos que nos mostra convertidos realmente é as nossas obras, baseado no contexto de Mateus capítulo 7, que aqueles que são transformados dão frutos bons. Então, qual fruto você está dando? Você já conseguiu amar o seu próximo? Você já conseguiu que as pessoas falam bem de você? Não estou dizendo quando você prega a verdade, porque você vai ser odiado por muitos. Mas estou dizendo no contexto social. As pessoas olham para você como um bom pagador, uma pessoa direita, uma pessoa que cria os seus filhos na lei do Senhor, uma pessoa que ama a sua esposa, que honra o seu casamento. Esses contextos aí nos faz mostrar realmente quem somos. Não é o tipo de revelação, se você fala em mistérios, se você ora. Não. Isso aí, no dia do juízo, a Bíblia diz que vai chegar um tempo que o Senhor vai falar assim: você fez isso tudo? E se você não estiver na posição, vai ser envergonhado. Então seja um crente verdadeiro. Seja um servo de Deus, uma serva de Deus verdadeira. Porque os dois caminhos já estão traçados. A Bíblia já falou. O bem e o mal já está na Bíblia. Os falsos profetas já estão na Bíblia. O joio e o trigo já estão na Bíblia. As seitas que estão surgindo, as heresias, as igrejas pagãs, demoníacas, está tudo na Bíblia. Mas você, se não ir na fonte, se não seguir a palavra de Deus, você vai sucumbir. Porque o único que salva é Jesus. Glória a Deus. Amém? Medite nisso nessa tarde. Que Deus abençoe a sua vida.